Boa tarde, irmãos. Estou aqui nesta tarde de quinta-feira. Quero desejar uma paz do Senhor abençoada para todos os irmãos que vão disponibilizar um tempo para estar sós com Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Quero nesta tarde compartilhar desta palavra que é tão abençoada, né, irmãos? A palavra do Senhor que fortalece a nossa fé, que nos traz esperança. E nessa tarde, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito abençoada. Creiam que a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que você ouvir a palavra do Senhor, esta palavra não vai voltar vazia na sua vida. Eu vou falar com vocês o porquê. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Por que eu quero falar com vocês essa palavra? Eu li essa palavra alguns meses atrás. E há algumas semanas atrás, foi semana passada ou retrasada, não me lembro, retrasada, passei por um momento assim, por uma experiência, né? Onde o Senhor trouxe essa palavra à minha memória. Então, meus irmãos, eu estava dentro de um ônibus, né? E dentro de ônibus a gente vê muita coisa, acontece muitas coisas. E entrou, meus irmãos, uma mulher com um curativo na mão, e ela entrou e demonstrava um cansaço. E assim que ela entrou naquele ônibus, ela começou a pedir uma ajuda. A gente sabe que dentro do ônibus sempre tem alguém pedindo uma ajuda. E ela pediu uma ajuda. E ela disse: gente, eu estou cansada assim porque eu estou com problema no coração. Eu acabei de sair do posto médico, eu vim andando nesse sol porque eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem. E eu, irmãos, eu estava dentro daquele ônibus, eu também estava vindo do médico porque eu estava sentindo algumas dores, estou sentindo ainda algumas dores na coluna. E aquela dor minha estava uma dor muito assim, desconfortável, né? Só, meus irmãos, que quando aquela mulher chegou dentro daquele ônibus suada, com aquele curativo na mão, com aquele cansaço ao falar, falando que ela tinha problema de coração e que ela estava andando num sol, meus irmãos, que eu acho que estava um sol de uns 30 e poucos graus. Olha, irmãos, o Senhor trouxe à minha memória esse versículo que eu tinha lido há alguns meses atrás. Por isso que eu digo que a palavra do Senhor não volta vazia. Quando a gente lê a palavra de Deus e às vezes a gente passa por uma situação, o Senhor traz a nossa memória. E então, irmãos, naquele mesmo momento eu me compadeci da dor daquela mulher. Por quê? Porque eu ainda tinha um dinheiro para mim pagar uma passagem para mim andar de ônibus e não precisar de andar naquele sol. E ela, que estava num posto médico, estava passando mal e ainda estava andando naquele sol, podendo até passar mal no meio da rua. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor quer trazer para mim e para você hoje é uma palavra que talvez muitos vão olhar e vão dizer: como que se eu estou passando por um momento difícil, vou me preocupar com o meu irmão? Mas sabe, irmãos, isso se chama, sabe o quê? Humildade. Isso se chama, sabe o quê? Se compadecer. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui que não é para nós atentarmos propriamente somente naquilo no que é nosso, mas também no que é dos outros, no que é a situação que a pessoa está vivendo. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida difícil, eu não sei em qual área, e você acha que você é o único no mundo que está passando por um problema. E talvez tenha um irmão, meu irmão, minha irmã, que está passando por uma situação tão difícil, que ele não tem recursos, você ainda às vezes tem um recurso. Eu ali tinha um recurso de ter uma condição de pagar uma passagem para mim não precisar de andar no sol, e ela nem isso tinha, talvez estava até sem comer. Sabe, irmãos e irmãs, nós temos
que viver esse amor ao próximo. Viver amor ao próximo é pensar no outro, não é pensar somente na gente, não é pensar somente na nossa dor. E eu encontrei várias passagens bíblicas que o Senhor fala sobre isso. Uma das passagens bíblicas que o Senhor fala sobre isso é lá em Romanos 15, capítulo 15, versículo 1 ao 2, que diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar fraquezas dos fracos e não agradar somente a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a sua edificação. Porque quando diz forte, não quer dizer força, não quer dizer que o meu problema é muito maior do que o do outro e eu tenho que me preocupar só com o do outro e não com o meu. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos passando por um momento difícil, um momento de dor, mas nós temos o Senhor na nossa vida, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que nós não estamos só, nós temos, meu irmão, às vezes passamos um dia difícil, mas nós podemos voltar para nossa casa, deitar na nossa cama e dormir. E muitos, meus irmãos, que às vezes está ali passando por um momento difícil, como essa mulher, eu não sei nem se essa mulher tem uma casa para morar, talvez mora na rua. Eu estava ali sentindo dor, mas eu à noite eu tinha a minha casa para mim voltar, eu tinha a minha cama para mim dormir, eu tinha o meu chuveiro para mim tomar um banho e refrescar. E aquela mulher? Então é isso, irmão, é nós vivermos esse amor ao próximo. Nós precisamos olhar para o próximo assim como o Senhor, Ele olha para nós. O Senhor, Ele olha para a necessidade de cada um de nós, meu irmão. Ele olha para a necessidade de cada um de nós. E nós, às vezes, só estamos com os olhos atentos ao que nós estamos passando. Em outro momento, muito tempo atrás, eu também passei por uma situação, era um dia que eu estava meio triste, não me lembro exatamente porquê. E aí eu fui a um hospital, eu não me lembro, acho que fazer um exame. E quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa que eu conhecia, que ela estava com câncer. E quando eu conheci ela, antes dela ter a doença, ela tinha um cabelo lindo. O cabelo dela era a coisa mais linda do mundo, cabelo aqui na cintura. Andava bem arrumada, maquiada, e quando eu vi aquela mulher, ela estava, não parecia que era ela, porque sabemos que a doença maltrata muito a pessoa, né? Então, irmãos, eu olhei para ela e eu esqueci da tristeza que eu estava sentindo. Eu falei, aquela mulher está numa situação pior do que eu. Aí uma outra pessoa um dia falou comigo assim, você sabia que ela está em estado terminal? E sabe, irmãos, nós às vezes, o problema talvez seja grande, o nosso problema sim, mas nós temos que ter fé, nós que confiamos no Senhor, buscar ao Senhor, e se nós pudermos, nós podemos até nos aproximar daquele irmão que está com uma dor maior que a nossa, com um problema maior que o nosso, e falar de Jesus, trazer essa edificação. Esse forte aqui, ó, é dizer que você mesmo com dor, você reconhece o Senhor como o Senhor que está contigo no momento de dor, que vai te curar, que vai trazer solução para o seu problema. E talvez, meu irmão, aquele irmão que está ali, um morador de rua, ou às vezes é uma pessoa que não conhece ao Senhor ainda, uma pessoa que está sem esperança de viver. Então, o que o Senhor quer nos deixar nesta tarde, através dessa palavra, é que nós temos que considerar não somente a nossa dor, mas a dor do nosso próximo. E como o Senhor fez comigo, Ele pode fazer com você. Talvez você está passando por uma situação na sua vida em que você está olhando somente para o seu problema, mas Deus talvez vai fazer você viver uma experiência em que você vai encontrar alguém que está vivendo uma situação pior que a sua, sem condição nenhuma, sem estrutura nenhuma para sair daquela situação. E você conhece o Senhor, você tem a sabedoria de mesmo que está sendo difícil, você crê que o Senhor vai mudar. Às vezes a pessoa não conhece o Senhor, às vezes o estado da pessoa seja terminal. E aqui o que o Senhor quer dizer para mim e para você é que nós temos que vivenciar o amor ao próximo.
Amar ao próximo é isso. É nós nos compadecer da dor do outro. É chorar com aquele que está chorando e se alegrar com aquele que está alegre. É olhar para o problema do outro e ver, nossa, meu problema não é tão grande assim. Como eu olhei para o problema daquela mulher dentro daquele ônibus e vi que eu tinha condição de, mesmo com dor, não andar num sol. E ela mesmo com dor, gente, imagine uma pessoa com uma dor, com uma falta de ar, andar num sol de 30 e poucos graus, a ponto de passar mal no meio da rua. Então, nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas, né, meus irmãos, esse tempo de pandemia, muitas doenças foram surgindo, depressão, ansiedade, problemas físicos mesmo, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é conosco. E da mesma forma que esse Deus maravilhoso, que não nos abandona, que se compadece da nossa dor, tem olhado para nós, que eu e você possamos ser a imagem e semelhança dele, nos compadecemos da dor do nosso irmão. Porque quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós nos compadecemos da dor dele. Porque se eu sinto a dor e eu me amo, se eu amar o meu próximo, eu vou entender o que ele está vivendo. Eu vou entender que ele necessita mais do que eu. Então, meus irmãos, eu quero nesta tarde te deixar esta palavra, que nós possamos olhar mais para o nosso próximo. Não precisa de ser uma pessoa conhecida, aquela mulher, ela não era uma pessoa que eu conhecia, aquela mulher não era uma pessoa que eu conhecia, irmãos. Mas quando eu olhei, foi algo assim que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Primeiramente, o Senhor me trouxe a palavra se cumpriu ali naquele momento. Ali o Senhor disse para mim o que Ele está dizendo aqui nessa palavra. Não se atente somente para a sua dor, para o seu problema, mas também com a dor, o problema, a dificuldade do seu irmão. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Vocês sabem o que se chama isso? É unidade. Nós somos um só corpo no Senhor. Cada um de nós, irmãos, somos um só corpo no Senhor. E nós precisamos colocar isso em prática, irmãos, porque eu venho aqui, eu faço esse devocional para edificar a minha, a sua vida, e eu busco colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido de Deus. E assim também eu quero levar essa palavra até você, para que você também coloque em prática essas palavras que eu tenho colocado aqui. Talvez você diga assim, irmã, eu estou sofrendo há tanto tempo com uma enfermidade, e até hoje eu não fui curada. Como que eu vou compadecer da dor do irmão que eu nem conheço, sendo que eu já tenho meus problemas, eu já tenho as minhas dores? Irmão, eu creio em nome de Jesus que a partir do momento em que você começar a enxergar a dor do seu irmão superior à sua, você vai começar a vivenciar algo com Deus que se chama humildade. O Senhor vai te ensinar o que é humildade. Humildade é isso. Isso é humildade, isso é amor ao próximo. Isso é não sermos egoístas, pensarmos só em nós, esquecer que o outro também passa por dificuldades. E é assim, meus irmãos, talvez é nos momentos de dores que o Senhor vai trabalhando em nós, sabe? Muitas vezes quando o Senhor ele vai trabalhando na gente, às vezes pode ser até um pouco doído, mas nos ensina muito, nos ensina a ser verdadeiros cristãos, nos ensina a ser verdadeiramente filhos de Deus, nos ensina a ser verdadeiramente, sabe o quê? Imagem e semelhança do Senhor, nos ensina a ser testemunha dele aqui nessa terra.
Porque a palavra de Deus diz que quando eu faço para um dos filhos de Deus, para um próximo meu, é a Deus que eu estou fazendo. Talvez você vai ver alguém passando por uma situação difícil e a sua situação também está difícil. E você vai olhar para aquela situação e vai falar, a situação dele está pior do que a minha. E talvez, meu irmão, aquele irmão precisa somente de uma palavra de ânimo, de esperança, para que ele seja edificado, para que a fé dele seja fortalecida e ele consiga enfrentar aquele problema que ele também está vivendo. Assim como você está buscando viver dia após dia essa dor que você está passando, essa dificuldade. E sabe de uma coisa, meu irmão, eu vou dizer para você. A área da sua vida que você está passando por um momento difícil, em que você acha que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando no secreto, é a área da sua vida que Deus vai usar para você abençoar outras pessoas. A área da vida da gente que Deus mais trabalha é a área que Deus usa para a gente abençoar outras vidas, para a gente servir de testemunho. E o nosso testemunho, ele edifica. Sabe por quê? Quando um irmão e uma irmã olham para mim e dizem assim, nossa, a irmã Andréia, né? Ela estava sentindo aquela dor forte na coluna, mas ela se importou com aquela irmã que não tinha uma condição nem de pagar uma passagem, estava andando no sol. Ela se importou. A palavra de Deus diz, irmãos, que o que a mão faz, a outra não precisa de ficar sabendo. Mas eu ajudei. Talvez você dizer assim, a irmã está falando, mas não falou se ajudou. Eu ajudei aquela irmã. Uma, duas, três pessoas dentro do ônibus ajudaram aquela irmã. Sabe? E é assim que nós ajudamos, ela desceu no próximo ponto. E eu fui refletindo sobre isso. O Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. E sabe, irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui hoje, talvez você está vivendo um problema no seu casamento, creia, continue na presença de Deus, continue buscando, busque a Deus em primeiro lugar, o restante Ele trabalhará, Deus vai fazer aquilo que for da vontade dEle, o que for melhor para a sua vida, e quando Deus fizer, meu irmão, você vai testemunhar, e vai ser exatamente talvez nessa área de casamento, de família, de relacionamento, que Deus vai te usar para você anunciar por aí, edificar vidas e testemunhar que o Senhor fez na sua vida. Daqui uns dias, eu quero fazer um devocional para falar uma área da minha vida que Deus trabalhou e que desde quando eu estava vivendo o tempo que Deus estava trabalhando, que o Espírito Santo ministrava no meu coração, que eu tinha que testemunhar e que era uma área que Deus ia me usar para que eu testemunhasse e falasse e abençoasse vidas. E eu quero daqui uns dias fazer um devocional. Eu sempre amei falar da palavra de Deus. Eu sou muito tímida, né? Eu estou aqui falando para vocês, eu sou muito tímida. E um dia, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no meu coração. E meu esposo disse para mim assim, você gosta tanto de falar da palavra de Deus, por que você não começa a fazer uns vídeos para anunciar a palavra de Deus? Para alcançar vidas através dessa palavra que você tanto ama, desse Deus que você tanto ama. E ainda eu continuei na minha. E como eu já disse no outro devocional, irmãos, quando deu na virada de ano, no culto da virada de ano da minha igreja, veio um papelzinho para a gente colocar ali os planos para 2020, né? Fazer os pedidos. E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, que nós temos feito tantos pedidos para o Senhor quando vira o ano, e o que nós temos feito para Ele. O Espírito Santo ainda ministrou no meu coração. Você gosta tanto, minha filha, da minha palavra? Eu vejo lá você meditando na minha palavra. Por que você não anuncia ela? E aí eu lembrei do que meu esposo tinha falado. E então eu comecei a fazer esses devocionais, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. A palavra de Deus, ela tem que alcançar vidas.
Muitas pessoas estão neste mundo e ainda não conhecem, ou muitos não conhecem e não se importam. Mas, enquanto tiver pessoas, assim como eu, que se dispõem a estar aqui falando da palavra de Deus, anunciando esta palavra, muitas vidas podem ser alcançadas. Então, irmãos, eu quero nessa tarde deixar esta palavra para vocês, né? Essa palavra de encorajamento. É uma atitude, sabe, irmão? É uma mudança. Se você não tem essa preocupação de se preocupar com o seu próximo, que hoje você reflita nessa mensagem, que você pega a sua Bíblia aí em Filipenses 2, 3 e 4 e reflita que o próprio Espírito Santo vai falar com você. E você vai entender que para você amar o seu próximo, você precisa se importar com a dor dele e não somente com a sua. Porque muitos precisam de nós, mesmo nós sentindo as nossas dores, mesmo nós tendo as nossas dificuldades. Tem muitos que estão passando por situações bem maiores que a nossa e que eles precisam talvez de uma palavra, de uma ajuda, de um apoio, de uma atenção, para que eles também consigam continuar suas vidas, mesmo nesse momento de dor, mas conhecendo o nosso Deus, que vai conseguir ele passar, vai ajudar ele a passar por essa fase. Então, meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra de encorajamento nesta tarde, que você possa, através dessa mensagem, desta palavra, hoje, tomar essa atitude de pensar no seu próximo, de considerar o seu próximo, as dores do seu próximo, para que ele venha, assim como você, consiga viver dia após dia, crendo que ele vai sair dessa, que ele vai sair vitorioso. Essa é a palavra que eu quero deixar nesta tarde. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.